Em Ribeirão Preto, isso no interior de São Paulo, 4 animais de estimação receberam pensão alimentícia após a separação dos donos. O casal divorciado que criava 3 gatos e um cachorro quis ter a guarda compartilhada para garantir a eles a qualidade de vida. Então a justiça determinou que o ex-marido vai ter que pagar aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época do pagamento, isso equivalendo a pouco mais de R$ 100 por mês. Os animais serão criados pela mulher, a dona, a Ana Luísa, e o Frederico de Oliveira. Mas o homem, ele também vai poder fazer as visitas e levar os bichinhos para passear. Esse acordo, ele foi firmado amigavelmente pelas duas partes. E essa concessão de pensão alimentícia para animais de estimação é algo inédito aqui no Brasil. Para entender como funciona essa história, eu vou conversar agora com a advogada Débora Brandão, que é professora de Direito de Família e Sucessões, melhor dizendo, da Escola Brasileira de Direito. Doutora, que já aparece aqui na minha tela, uma ótima tarde para a senhora. A primeira pergunta, acho que todo mundo vê um caso como esse, é como que funciona um processo para pensão alimentícia envolvendo os bichinhos. E os bichinhos é parecido com crianças ali nesse momento da separação ou há uma lei específica para um caso como este? Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, nós não temos legislação a esse respeito aqui no Brasil. Então, as pessoas não têm, a rigor, acesso a esse tipo de pedido. É inédito por conta disso. Então, a advogada, ela formulou um pedido fazendo uma analogia com a situação de humanos. Doutora, nesse caso foi um acordo ali fechado entre as duas partes. Se eu, por exemplo, me separo, quero ficar com os animais, eu posso pedir a pensão para minha namorada, por exemplo, caso eu queira ficar com os bichinhos? Como que funciona? Como agir numa situação como essa? A rigor, esse pedido deve ser feito em virtude do animalzinho existir dentro daquela relação familiar. Então, seria como um gasto relacionado à comida, a impostos. Agora, um pedido específico para animais, nós não temos, é isso que eu tenho que deixar bem claro, nós não temos essa previsão, porque a pensão alimentícia, ela é devida para filhos, ela é devida para parentes e para cônjuges e companheiros. Então, todas essas possibilidades que cada vez mais nós estamos nos deparando, elas existem em virtude de nós termos, a partir de um tempo para cá, o entendimento de que animais são seres sencientes, são seres com emoções. Então, a doutrina tem se curvado a esse entendimento e, por conta disso, as pessoas estão ingressando em juízo pedindo também para que haja esse pedido de pensão alimentícia estendido para animais. Mas é em virtude de quanto que gasta por mês com pensão, quanto que gasta por mês com veterinário, são os gastos ordinários desse bichinho. Então, eu faço uma dedução numa petição inicial de alimentos, mas é muito difícil que isso seja deferido sem ter um acordo entre as partes, porque não existe realmente previsão legal. O que se coloca naturalmente são os gastos regulares. Então, uma família tem gastos regulares de 2.000 por conta de supermercado, de sacolão, alimentação, transportes, etc. E coloca também o gasto relacionado ao cachorrinho, pet shop, ração e veterinário. Doutora, nesse caso de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, inclusive agora eles têm a guarda compartilhada. É um processo que chega a ser muito similar quando a gente envolve separação aí de pais com crianças, ou seja, o dono dos cachorrinhos ele vai poder visitar, pegar os animaizinhos para fazer as visitas, levar até o pet. É algo muito similar. E a senhora também citava essa possibilidade de novos pedidos que podem ser feitos. Há aí um movimento para uma mudança, nesse caso até uma criação de uma lei específica para atender situações como essa? Sim, há muita discussão, especialmente no exterior, a respeito desse assunto, e aqui no Brasil também já há projeto de lei neste sentido. E sempre por conta desse novo posicionamento em que animal não é um ser que não é dotado de emoção, ele é dotado de sentimentos, ele sente alegria, raiva e outros muitos sentimentos. E por conta disso é que atualmente se estabelece essa guarda, porque com o relacionamento dos seus proprietários, hoje em dia nem se fala mais em proprietários,
mas em tutores, eles sentem essa ausência do outro que se afastou do lar. E por conta disso é que se pede essa guarda compartilhada, que seja acolhida a visita semanal ou quinzenal, para que o bichinho de estimação não sofra com essa ausência, com essa solidão e tenha episódios de estresse, de manifestação, de alteração de saúde emocional. Doutora, num caso como esse, já para a gente finalizar, por exemplo, se o animalzinho fica doente ali naquele mês, o gasto aumenta, ou então se precisa fazer um tratamento, essa pensão ela pode ser revisada? Porque nós vimos que esse exemplo de Ribeirão Preto, o rapaz vai pagar aproximadamente R$100 por mês. Se houver uma condição que mostre realmente a necessidade, eles podem ir na justiça, uma das partes, aí solicitar um aumento nesse valor? Sim, certamente. As ações revisionais de alimentos, elas existem justamente para isso. Quando houver alguma situação diferenciada, a necessidade versus a possibilidade foi alterado, se esse binômio foi alterado, também altera-se a quantidade, daí ingressa em juízo e se pede essa alteração. Doutora, eu agradeço a disponibilidade para debater esse tema que é curioso. Eu confesso que quando vi ali pela primeira vez a reportagem, fiquei imaginando como seria essa divisão, mas é bom ter a senhora aqui para explicar exatamente como funciona e quem sabe nós não teremos mudanças aí na lei para realmente atender essas pessoas que vivem nessas condições. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada, Rafael. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.